Agora a gente vai falar sobre descarbonização, um estado em direção à energia limpa. Ela é executiva Fundeb e coordenadora executiva PNME e minha amigona, com vocês, Janaína Bering! Fala barulho aí, gente! Muito obrigada, querido. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria falar da minha alegria de ver essa casa pujante aqui, de tantas pessoas circulando para falar um pouquinho mais sobre inovação no segundo ano do Minas Summit, que promete. Temos a casa com muitas pessoas novas conhecendo esse novo evento, que tem com certeza que veio para ficar. Agradeço mais uma vez ao Justino e a Dani, principalmente, pelo convite, e é um prazer enorme estar aqui hoje para falar desse tema, que é um tema que nós estamos vivendo um momento de muitas transformações em nosso planeta, que é a descarbonização, que tem trazido muitas mudanças climáticas e diversas outras questões que nós vamos ver um pouquinho aqui para poder transferir para vocês. Bem, a minha jornada empreendedora, ao longo de toda essa jornada, eu tenho trabalhado com projetos inovadores que, de alguma forma, possam trazer a construção de um mundo melhor. É para isso que nós trabalhamos e esses projetos me trouxeram até esse momento de trabalhar com a transição energética e com a descarbonização. Dentro desses projetos que eu tenho atuado, a gente vem percebendo que muitas empresas, muitas instituições ainda não sabem o que fazer. Mas, diante desse cenário atual que nós temos hoje, onde nós temos um panorama de várias partes do mundo passando por esse processo, onde nós temos o aquecimento global acontecendo, temos várias crises que estão acontecendo no mundo nesse momento, e nós vemos aqui no próprio Rio Grande do Sul várias pessoas, para além dos prejuízos, dos milhares de dólares que são perdidos, muitas vidas que vão sendo perdidas em função de desastres que começam a acontecer. Nós sabemos que o mundo ele é cíclico e alguns desses desastres, de fato, podem acontecer. Mas o aquecimento que tem acontecido, e nós temos vários dados de cientistas que esse aquecimento está acontecendo cada vez mais num volume que tem trazido essas crises climáticas, cada vez com problemas e com desastres mais graves. E é sobre vidas que nós estamos falando. Então, nesse momento, onde nós temos várias mudanças trazidas pela inovação tecnológica e também incentivos que nós temos aqui em função das várias inseguranças econômicas que nós temos, ainda temos crises, como as crises climáticas e os conflitos que nós vemos em várias partes do mundo. Então, faz-se necessário que nós tenhamos uma atuação mais urgente. Não é uma tendência, é uma realidade que nós estamos vivendo. E vários cientistas já demonstraram que nos últimos 100 anos a temperatura do planeta aumentou em 0,5 grau. E se nós não fizermos nada para mudar esse cenário, a partir de agora esse aquecimento continuará acontecendo. E existe uma expectativa de aumentar em ainda 4 graus Celsius. Esse aumento, o planeta, como ele é cíclico, ele vai sobreviver de alguma forma. Mas e a raça humana? O que será de nós se esse aquecimento de fato acontecer? É por isso que nós precisamos dessas ações urgentes que nos ajudem a manter um nível aceitável para que a raça humana consiga sobreviver a todo esse processo. Então, a partir dessa expectativa de nós tentarmos minimizar todo esse impacto que tem sido causado no nosso planeta, surgiu cerca de 200 instituições, governos, se uniram em Paris em 2015 e firmaram um acordo de Paris para que tentassem manter essa temperatura no máximo 2 graus de elevação. E nós já sabemos que essa elevação, nós já viveremos com uma elevação de em torno de 1,5 grau. Isso é fato, não dá mais para voltar atrás. Então, o nosso grande foco agora é tentar que esse número chegue no máximo em 2 graus. Além desse acordo que foi firmado de Paris, onde tem várias medidas e várias metas estabelecidas, também aconteceu na ONU um fórum para discutir outras ações ligadas ao desenvolvimento sustentável numa forma de não deixar ninguém para trás nesse processo de evolução. E nessa evolução nós percebemos que dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nós temos aqui 17, vários deles trazem a questão climática como o ponto focal desse desenvolvimento.
Então, nós temos várias empresas, várias instituições que estão trabalhando nesse processo, mas ainda tem muita gente que está sendo colocado de fora. E é sobre isso, né? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Quais são os principais desafios e oportunidades que nós temos? Como que esse impacto da elevação da temperatura ele tem influência direta nas nossas vidas e como que, de alguma forma, nós podemos minimizar para que a nossa raça humana, né, não corra o risco. E isso não é tendência, gente, isso é fato. Se nós não fizermos nada a respeito, nós teremos um sério problema pela frente. Mas o que é a descarbonização em si? Quando nós pensamos na descarbonização, em todo esse processo de emissão de gases de efeito estufa, o principal deles é o CO2. E esse gás, ele vem preponderantemente das emissões causadas por fontes fósseis. 89% das emissões hoje, elas são de alguma forma para gerar eletricidade, calor, no transporte, né, na mobilidade, na fabricação, na produção, no nosso consumo. Enfim, tudo isso, de alguma forma, emite gases de efeito estufa que contribuem para esse aumento da temperatura global. E não adianta a gente apontar o dedo para um ou para outro setor, porque todos, de alguma forma, precisam trabalhar para minimizar esses riscos que estão inerentes a esse processo. E quando nós falamos da descarbonização, é sobre o que fazer. Quais são os principais desafios que nós precisamos enfrentar para que essa emissão, além de reduzir as próximas emissões, nós podemos, de alguma forma, minimizar, capturar o CO2 que está no ar, para que a gente consiga influenciar nesse processo que é cíclico, que é crítico e que está num processo evolutivo, infelizmente, né, de aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Então, nesse processo de tentar minimizar as emissões e também de trabalhar no sequestro desse carbono que está no ar, é que várias ações precisam ser desenvolvidas. E aí, nesse processo, como eu disse, cerca de 89% está relacionado diretamente ao uso de combustíveis fósseis, nós precisamos trabalhar em outras fontes renováveis de energia. Água, sol, o vento, biomassa, né, os biocombustíveis e várias outras formas que podem nos ajudar nesse processo de redução. E é aí que entra a transição energética. O que é essa transição energética que a gente tanto ouve falar? Quais são as principais cadeias, segmentos que, direta ou indiretamente, estão relacionados a esse processo? Eu diria que todos. Todas as cadeias, né, quando a gente fala da indústria, da agricultura intensiva, das fabricações de diversos tipos de insumos e produtos que nós utilizamos no nosso dia, da mobilidade, todos esses sistemas precisam passar por esse processo de transição energética, fazendo essa substituição das fontes, né, de energia que utilizam os combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis. E é nesse processo que nós precisamos também, como consumidores, estar atentos a essa mudança para que, quando nós vamos comprar um determinado produto, nós possamos escolher aquele que, de alguma forma, vai gerar um menor impacto nesse processo de aquecimento. Então, nessa transição energética, vários setores, várias indústrias já estão atuando para que ela possa acontecer. E vários benefícios já começam a ser levantados. Então, no momento em que a gente fala da redução das emissões por meio da transição energética, nós percebemos a possibilidade dessa dependência da utilização das fontes que são fósseis, a limpeza da matriz elétrica do mundo, e aí é uma grande oportunidade para o Brasil, porque a nossa matriz energética ela já é cerca de 85%, 90% de origem limpa. Então, ao contrário de muitos países, nós estamos vários passos à frente e com uma oportunidade de protagonizar todo esse processo da transição. Além disso, a redução de danos à saúde, porque no momento em que nós temos esse aquecimento acontecendo, nós temos várias doenças que estão relacionadas a esse processo, que isso gera várias implicações, além de custos, né, para os governos. E aí nós temos também, mais uma vez, a necessidade de políticas públicas para trabalhar nesse processo. O uso das energias renováveis, tecnologias de captura de gás carbônico, o incentivo ao uso de soluções e tecnologias inovadoras em processos produtivos, e aí eu digo em vários e todos os processos produtivos, seja para a fabricação de um suco, seja para a mobilidade, seja para a indústria do cimento, da mineração, não existe uma ou outra indústria que possa ter o privilégio de ficar de fora nessa transição.
E, com isso, espera-se que nós tenhamos uma redução das emissões para que a gente possa, então, buscar atingir esse aumento máximo de 1,5 grau, 2 graus, que é o que a gente espera. Porque nós percebemos que esse aumento, como eu mostrei no início, né, várias partes do mundo sendo assoladas por todos esses desastres, a gente acaba vendo isso acontecer cada vez mais frequente. São deslizamentos de terra, enchentes, onde era seco, seca onde eram territórios predominantemente alagados, como é o Pantanal, e que agora não consegue apagar o incêndio, Flórida e várias outras regiões em todo o mundo. Então, isso é urgente, é emergente, e nós precisamos, de fato, fazer algo a respeito. E alguns desafios dessa descarbonização, elas estão ligadas a questões que vão desde uma criação de uma cultura da descarbonização até a implementação de tecnologias. E para que nós possamos utilizar novas tecnologias, elas precisam começar a ser desenvolvidas nas universidades, nas empresas, ter uma política pública que fomente o desenvolvimento dessas soluções, para que nós não possamos ser apenas dependentes das soluções que vierem de fora para nós utilizarmos aqui. Então, mais uma vez, nós temos uma riqueza de capital intelectual aqui no Brasil, assim como um volume de universidades, centros de pesquisa com capacidade de gerar essas soluções. Então, o desafio da adoção de novas tecnologias, a questão da segurança energética, de onde vem essa energia limpa? Quais são as principais fontes que nós podemos nos utilizar aqui no Brasil? Num país com extensões continentais como o nosso, com uma matriz energética que é limpa, nós temos, mais uma vez, uma grande oportunidade nas mãos. Nós temos uma insolação, né, temos a capacidade de geração de energia eólica e, dentre tantas outras, né, como a própria biomassa tem se mostrado uma grande fonte alternativa dos combustíveis fósseis. E aí, existe um custo inicial de transição até que ela aconteça, né? Se a gente pensar, por exemplo, na mobilidade, nós temos hoje cerca de 60 milhões de veículos circulantes no território nacional. Imagina todo esse processo de substituição dessa frota. Não é algo que acontece da noite para o dia. Então, além de nós pensarmos em todo o processo do que será o futuro, nós precisamos pensar como diminuir as emissões no que nós temos ainda circulando, por exemplo, quando nós falamos da questão da mobilidade. Além disso, tem também a falta de conhecimento sobre o tema e assuntos correlatos. Ainda existe muita ignorância sobre esse tema. O que de fato pode ser feito, o que de fato é papel de cada parte desses stakeholders, né? Isso é papel do governo, é das empresas, da sociedade. Quem deve dar o pontapé inicial? Então, nós temos um mix de responsabilidade nesse processo, onde cada ator, de fato, precisa protagonizar, né, o seu papel para que a gente possa, então, obter resultados palpáveis, além da mudança no comportamento do consumidor. Então, aqui, cada um de nós, como consumidor, desempenha esse papel de, além de mudar a sua forma de consumir, cobrar do seu fornecedor, de todos os tipos, né, do veículo ao que produz a geladeira ou qualquer outro produto de consumo, que ele pense em ter um processo de etiquetagem onde você consegue medir em toda a rastreabilidade daquele produto quais são a sua pegada, né, de carbono, qual que é a sua capacidade, o seu volume de emissões. Então, muitas empresas, né, já estão fazendo isso quando você pega um voo, por exemplo, e que você consegue zerar as suas emissões durante aquele seu deslocamento. Então, nós percebemos que muitas empresas já perceberam essa oportunidade e que, além do seu impacto no seu negócio, isso também, de alguma forma, quando nós falamos, né, de ESG, estratégia de pensar em sustentabilidade para além do seu negócio, que muitas empresas já estão buscando formas de atender às suas metas, mesmo quando aquela cadeia não é obrigada necessariamente e não há essa medição de todos esses indicadores. Então, de uma forma, muitas vezes, obrigatória, por um processo legal, elas acabam aderindo, mas outras, por perceber que isso também é uma vantagem competitiva, né, isso, inclusive, aumenta o valor das ações dessa empresa quando ela pensa em sustentabilidade, muitas delas já estão pensando em todo esse processo de como inserir técnicas sustentáveis, né, em metas de atingimento dessa descarbonização. Então, de 2015 a 2017, as empresas brasileiras executaram mais de 1.300 projetos ligados ao processo de redução das emissões. Foram mais de 85 bilhões de dólares para a redução das emissões aqui no Brasil.
E isso, nós temos o Brasil, dentre todas as emissões no mundo, representando 2,4% das emissões de um país que já tem a fonte e a matriz energética limpa. Então, de fato, nós estamos anos-luz à frente de muitos países no que diz respeito, mas ainda temos um para-casa a ser feito. Não quer dizer que nós podemos simplesmente esperar, né, que outras tecnologias cheguem até aqui. E, para isso, foram estabelecidas também várias metas de reduções nesse acordo estabelecido entre vários governantes de várias nações, onde 90% das empresas globais se uniram nesse acordo, assegurando que essas metas serão cumpridas dentro de um prazo até 2025, e nós percebemos que 86% das empresas brasileiras garantem que até 2025 terão uma redução de 90%. E há um compromisso do Brasil como um todo, em toda a sua indústria nacional, envolvendo outras cadeias produtivas, de reduzir até 2025 37% dessas emissões. E até 2030, 43%. Ou seja, cada vez mais nós estamos gerando uma energia que é limpa e tentando diminuir o que já existe, né, do que foi emitido no nosso planeta. Além disso, né, quando nós pensamos na indústria, que tem uma grande parcela dentro desse processo de emissões, existe também um pensamento de forma mais sustentável e com uma visão holística, que é de criar as cidades sustentáveis. Dentro desse pensamento da criação das cidades sustentáveis, é o pensamento onde há uma integração de técnicas, de metas socioambientais e que a qualidade de vida do morador ela é colocada como um dos critérios importantes na definição e na construção de uma infraestrutura de uma cidade. Então, as cidades sustentáveis são aquelas em que alinham seus padrões de vida, produção, consumo, com base em uma combinação entre esses aspectos econômicos e socioambientais. Então, existem regras claras quando uma indústria vai se instalar numa determinada cidade, onde ela precisa já, por exemplo, pensar em todas as metas de onde aquele resíduo vai ser descartado, as emissões das chaminés, quais são os filtros que precisam ser instalados, enfim. Então, quando uma cidade sustentável já planeja todo o seu processo e também a transformação acontece de forma estruturada, as estruturas pré-existentes também precisam ser adaptadas. Então, o que vem a seguir vai se adequar a esse processo regulatório, mas também nós temos que melhorar toda a estrutura já existente. E nessas cidades sustentáveis também, e aí não podemos confundir com o conceito de cidades inteligentes, mas que se complementam, é a ideia onde a gente pode trabalhar, por exemplo, sistemas de mobilidade integrada, onde nós temos uma mobilidade pública, né, que funciona de forma eficiente. Nós temos o pensamento de como que a última milha, né, como será a locomoção das pessoas nessa última milha, que tipo de veículo que existe, enfim. A cidade sustentável ela pensa em diversos desses aspectos no processo de sua estruturação. E aí, também, a mobilidade sustentável faz parte dessa construção de uma cidade sustentável. Nós temos, como eu comentei, determinadas cidades que já estão implementando em seus processos o transporte público de forma bastante eficaz, porque não adianta a gente criar várias rodovias mais largas. O objetivo não é aumentar a possibilidade de mais veículos circulantes. No momento em que nós temos um transporte público que funciona de forma eficaz, a pessoa não precisa necessariamente se deslocar de carro, né? Tem determinadas cidades no mundo em que as pessoas nem querem aprender a dirigir, né? Porque não tem a necessidade de um veículo para se transportar, um veículo próprio. O sistema de transporte público funciona de forma muito eficaz. Você pega um trem, um ônibus, um metrô e tudo funciona. E se não existe, né, o transporte até onde você vai no destino final, você pode alugar um patinete, pegar uma bicicleta elétrica, tem sempre uma forma de você chegar ao seu destino. E quando nós pensamos, né, e quais são as estratégias que o governo federal tem adotado nesse sentido, como eu disse, a nossa matriz energética ela é muito limpa, nós temos esse grande diferencial aqui no Brasil, o governo brasileiro definiu que o futuro do Brasil não será elétrico, e sim eclético. Com esse termo, existe o financiamento e o fomento a múltiplas rotas tecnológicas. Então, nós temos aqui no Brasil o fomento aos carros híbridos,
que utilizam prioritariamente, né, o motor elétrico com o combustível etanol. Temos também o fomento ao carro elétrico, né, porque, de toda forma, o híbrido precisa de um veículo elétrico para que ele se torne híbrido. Hidrogênio verde, só em hidrogênio verde será investido em torno de 30 bilhões de dólares nos próximos anos aqui no Brasil, além de várias outras rotas tecnológicas que utilizam, né, os biocombustíveis, por exemplo, como formas para que nós tenhamos, então, essa matriz energética da mobilidade cada vez mais sustentável. E, como eu comentei, nós temos cerca de 60 milhões de veículos circulantes. O que vai ser feito com esses veículos? Pelo menos até 2030, nós ainda teremos muitos desses veículos por aí. Quais são os componentes que podem ser utilizados para transformar a forma como esses veículos emitem? Que tipo de transformação a gente consegue fazer, adaptação nesse veículo leve, né, principalmente, que é a maior frota que nós temos? E para cada modal, né, quando nós falamos dos veículos pesados, dos leves, que são os nossos carros, dos levíssimos, que são as motos e as bicicletas, cada um existe uma alternativa que pode ser a mais viável. Não existe uma bala de prata, né, uma melhor alternativa que se adeque a todas as demandas desses modais para que nós possamos nos locomover. Então, nesse sentido, a estratégia brasileira, né, pautada pelos ministérios, é principalmente que possam ser desenvolvidas várias rotas tecnológicas para que a gente possa atender a cada modal de forma muito específica. Com isso, surgem também novas oportunidades para que nós possamos desenvolver inovações tecnológicas com toda a competência que nós já temos aqui no Brasil. O Brasil é um dos grandes produtores de tecnologias e exportadores de mão de obra qualificada. Então, nós temos uma grande oportunidade de reter esses talentos aqui, para que nós possamos gerar produtos e soluções com valor agregado e diminua a nossa dependência em relação ao que existe lá fora. Para isso, também existe a nova política industrial brasileira, que tem todo esse objetivo de substituição das importações e o aumento da competitividade dos produtos nacionais. Então, nós temos aqui várias oportunidades, além da criação dos empregos verdes, né? Então, nós temos aqui, como uma matriz que é vasta em todo o território, uma capilaridade que nós temos de geração de energia e mão de obra qualificada, só não é protagonista se de fato não quiser ou se não tiver uma política bem estruturada, que é o que o Brasil está se programando para ter nesse momento. Com tudo isso, a melhoria da qualidade do ar e, consequentemente, da qualidade de vida e da saúde de todos nós, né, brasileiros principalmente. E quais são as estratégias, então, para poder avançar nesse sentido da mobilidade sustentável que nós temos aqui no Brasil? Então, nós temos várias políticas que incentivam essa mobilidade sustentável, que vão desde programas como o Renova Bio, que foca no desenvolvimento de biocombustíveis para a substituição das fontes de geração de combustíveis fósseis. Nós temos o programa Rota 2030, não sei aqui quem já ouviu falar, mas é um programa que substitui o Inovar Alto, que desde 2013 a 2017 foi o grande programa de fomento à indústria automobilística e que em 2017 evoluiu para que em 2019 se tornasse, então, o programa Rota 2030 e hoje foi renomeado como o programa Mover. Dentro dessas iniciativas do governo, existem várias linhas prioritárias focadas não em uma ou em outra empresa, mas no desenvolvimento de toda a cadeia produtiva nacional para que ela possa se tornar mais competitiva, não apenas para atender às nossas demandas, mas também no nível global, né, que nós temos capacidade de fornecer essas tecnologias. E, com isso, prioritariamente, o investimento em soluções e tecnologias limpas, né, que é o que nós já temos aqui, como eu comentei inicialmente, como grande diferencial aqui no Brasil. Tudo esse processo ele passa também por uma educação e conscientização. Educação de todos os consumidores, que somos cada um de nós, mas também educação de toda uma cadeia produtiva que vai trabalhar nessa indústria, da indústria da transformação até o veículo, né, quando ele sai lá da montadora. Então, durante a transição energética da mobilidade sustentável, muitas pessoas também precisam ser capacitadas, do técnico até o engenheiro que vai trabalhar na indústria. Toda essa transformação da mão de obra também, da qualificação, precisa acontecer. Então, por isso que tudo isso é um processo,
né? Não dá para a gente fazer a transição energética da noite para o dia. É um processo que tem uma estratégia nacional que começa com metas para 2030 e que já estabelece metas até 2050. E nesse futuro de mobilidade sustentável, o que nós observamos é que vários novos negócios vão surgir. Existem várias possibilidades de você trabalhar, por exemplo, com deslocamento compartilhado, carros voadores, veículos elétricos, veículos híbridos, veículos movidos a hidrogênio ou células de hidrogênio sendo utilizadas para alimentar um veículo elétrico, tecnologias de acesso, conectividade ao veículo para que ele possa se conectar nas cidades inteligentes. Então, quando nós chegamos no centro de BH, imagina se tivesse uma forma de se conectar com todos os estacionamentos disponíveis perto daquela região que você está. Isso, uma cidade inteligente tem a possibilidade de te fornecer. E quanto mais conectado esse veículo está, mais as possibilidades de você trabalhar de uma forma integrada com essas cidades. Então, nós temos várias alternativas que vão desde plataformas de prestação de serviços até a forma como essa operação vai acontecer para que nós tenhamos, então, essa mobilidade acontecendo. Então, o futuro, existem N possibilidades e oportunidades para que várias empresas, e aí eu provoco quem aqui presente, porventura, né, tiver a possibilidade de desenvolvimento de negócios, muitas novas alternativas precisarão ser geradas nesse processo. Então, se você tem uma startup, uma ideia, ou está numa universidade, centro de pesquisa, e tem a possibilidade de desenvolver uma tecnologia, tem, inclusive, recursos. Nós temos uma possibilidade de cerca de 400 bilhões que serão investidos nos próximos anos. Uau, né? Tem muito recurso que está na mesa e acontece que muito desse recurso não é acessado por falta de projetos com qualidade. Lá na Fundep, nós somos gestores de 3 das 7 linhas prioritárias do programa Mover. Cada linha tem 200 milhões para fomentar projetos ligados ao desenvolvimento sustentável dessa cadeia produtiva, que vai desde biocombustíveis, propulsões alternativas à combustão, as partes de ferramentarias, buscando materiais que substituam, né, as ligas metálicas atuais, assim como conectividade. Enfim, recurso existe, falta projetos, e eu aproveito para convidá-los, para quem de alguma forma participa de projetos dessa natureza, que se aproximem de nós, para que a gente possa juntos desenvolver soluções para que a gente tenha essa transição de forma mais sustentável possível. E aqui eu trago alguns exemplos pelo mundo, onde nós temos isso acontecendo de forma muito eficiente. Então, a Costa Rica tem um plano à prova de mudanças políticas para chegar ao zero líquido das emissões. Uma questão muito importante é a instabilidade política que nós temos. A cada 4 anos, uma mudança que pode acarretar em engavetar um projeto que já estava em andamento. Então, no momento em que há um plano nacional de Estado e não de governo, que independe de qual a situação e ele vai continuar, isso é extremamente importante. Isso foi implementado na Costa Rica e o programa Mover tem esse objetivo, que perpassa governos para que ele possa, independente de quem estiver na situação, continuar medindo as metas, né, e acompanhando essas métricas de alcance desses objetivos. O Chile é um outro exemplo, com novas estruturas de governança que simplificam a concretização dessas metas de zerar as emissões. A África do Sul, que tem um processo inclusivo para promover a transição com ampla participação de vários atores estratégicos. A Dinamarca, com a transformação do setor de energia por meio de políticas e investimentos. A França, com o orçamento verde para aumentar o financiamento público e o atingimento dessas metas. A Holanda, que tem uma abordagem inovadora, né, e eficaz em toda a mobilidade urbana. Então, se você não quiser ter um carro na Holanda, você, de fato, não precisa. E para andar no centro de Amsterdã até 2025, não poderá qualquer tipo de veículo a combustão. Então, metas bem estabelecidas, toda uma conjuntura que permite o desenvolvimento de soluções, uma estratégia de longo prazo, é possível que nós consigamos atingir essas metas. E aqui no Brasil também já tem vários, né, que a gente poderia trazer várias cidades, vários municípios que têm se destacado. Cascavel, no Paraná, né? Então, a gente tem várias cidades que hoje já estão se tornando cidades sustentáveis. E existem, dentro das políticas do governo, várias alternativas. Por exemplo, né, foi estabelecido agora recursos
para os municípios comprarem mais de 2.000 ônibus elétricos, né, que, para os ônibus elétricos, transporte público, estabeleceu-se que a mobilidade elétrica ela é uma das grandes formas de diminuir essa emissão com curto espaço de tempo. E vale destacar também o que Minas está fazendo nesse sentido. O que o nosso Estado está propondo. Então, existe um grande programa chamado Rota da Descarbonização, onde as secretarias, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Meio Ambiente, Logística, a SED, SEMAD, junto com o Invest Minas, têm atuado para levantar todo um roadmap para a descarbonização. Quais são os principais setores que precisam ser envolvidos nesse processo? Que tipo de tecnologia que é necessária para que o Estado consiga atingir os seus objetivos? A partir desses diagnósticos setoriais, então, a ideia é avaliar os cenários possíveis e começar a trabalhar especificamente nesses gaps, nesses desafios levantados. É formação de mão de obra? É recurso para tecnologia? É infraestrutura? O que é necessário? Então, nesse processo, esse grande programa que envolve diversos stakeholders, para além do governo, também a iniciativa privada, vai trazer recomendações de políticas públicas que vão ter uma visão de longo prazo para que o Estado possa se descarbonizar e também, além da descarbonização do seu processo atual, atrair investimentos verdes. E cabe destacar que Minas Gerais é o primeiro estado, não é nem país, é o primeiro estado na América Latina que aderiu em 2021 ao compromisso Race to Zero, que foi de descarbonizar, de reduzir as suas emissões a zero até 2050. Então, foi o primeiro estado, mais até do que o próprio Brasil, a assumir esse compromisso. Então, a gente vê o pioneirismo do Estado mineiro nesse sentido, para que a gente possa ter esse ambiente acolhedor para que a descarbonização aconteça aqui de forma eficiente. E aí, falando um pouco da Fundep, que é a instituição que eu represento aqui hoje, a Fundep é a fundação de apoio da UFMG, mas também de outras 20 instituições de pesquisa em todo o Brasil, que, além de fazer a gestão de projetos, também faz a gestão de programas estruturantes, para que a gente possa, junto com o governo federal, ser um elo de conexão entre governo, a iniciativa privada e as universidades e centros de pesquisa, para que nós possamos desenvolver tecnologias e soluções para dores que são comuns para cadeias produtivas inteiras. Então, assim como a cadeia automotiva, nós levantamos quais são os principais desafios prioritários, não de uma empresa, mas da cadeia produtiva, nós buscamos, lançamos editais e fomentamos projetos para que nós possamos desenvolver na fronteira do conhecimento, junto com as universidades e centros de pesquisa, também envolvendo as startups, soluções que possam aumentar a competitividade de toda uma cadeia. Então, com isso, nós estamos falando do programa da cadeia automotiva, o Programa Nacional de Óleo e Gás e vários outros programas. Hoje nós temos cerca de 3.000 projetos vigentes na Fundep e a ordem de 1,6 bilhões que foram geridos até o momento em 2023. Então, essa instituição que atua como um elo conector também desempenha um papel bastante relevante que está aqui no Estado e aqui em Belo Horizonte. E eu queria destacar aqui também, dentre esses vários programas que a Fundep coordena, a Plataforma Nacional da Mobilidade Elétrica, que foi escolhida pelo governo dentro desse programa da Nova Indústria Brasil, como uma das responsáveis por auxiliar na construção do Plano Nacional de Mobilidade Sustentável. Porque é importante que nós tenhamos um plano com essa visão de longo prazo que envolva todo esse roadmap, todo esse mapeamento dos desafios e oportunidades para que a gente consiga estruturar esse plano de ação para que a migração aconteça de forma sustentável. E dentro da PNME, nós temos vários estudos que são lançados. Então, desde 2018, tem dezenas de estudos relacionados a esse processo da descarbonização, da transição energética. E o último anuário da mobilidade, que foi lançado em 2023, traz vários dados que estão relacionados aos números, os principais números aqui no Brasil. Qual que é o número de veículos elétricos que nós temos? Qual que é a infraestrutura de recarga? Quais são os nossos gaps em termos de formação e qualificação de mão de obra? Enfim, tudo o que é necessário a gente entender para que isso possa, de alguma forma, auxiliar na indução de políticas públicas pode ser encontrado
nesse anuário. E eu convido vocês, quem tiver interesse em conhecer, nesse QR Code, vocês têm acesso não só a esse anuário, mas todos os outros estudos relacionados à descarbonização que a PNME e a Fundep, de alguma forma, apoiam. Então, eu gostaria de convidá-los, nesse momento, a pensar um pouco o que eu tenho com isso. Qual que é o meu papel nessa descarbonização e transição energética que está acontecendo no nosso país? O que eu posso fazer dentro do meu processo para que eu possa, de alguma forma, interferir, não só para a minha qualidade de vida, mas para que a gente possa interferir na qualidade de vida de outras pessoas? Então, a descarbonização ela é uma necessidade urgente e cabe a cada um de nós, neste processo, ser protagonista. Cada um tem uma parcela de responsabilidade e forma em que pode atuar para que isso possa ser mitigado ao longo do tempo e que nós possamos, de fato, alcançar essa redução, diminuir o aumento da temperatura e que a gente consiga sobreviver até o final desse século. Porque se a gente, de fato, não conseguir diminuir esse aumento da temperatura, que está previsto para chegar no mínimo a 4 graus, não conseguimos chegar aos 2 graus Celsius, nós estamos com os nossos dias contados aqui e, possivelmente, o próximo século não haverá nossos descendentes. Então, esse é um dado que dói, mas a gente traz como uma oportunidade onde cada um pode interferir no seu dia a dia na transformação desse processo. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui comigo até agora e espero contar com cada um de vocês no dia a dia, nessas decisões, porque cada decisão faz a diferença e é importante para cada um de nós. Muito obrigada. Uhul! Valeu, Diana! Vou tirar uma fotinha, vem cá. Ó, gente, vocês ajudam a gente aí, hein? A fotinha.